Nós vamos meditar em Gênesis, no capítulo 2, e nós vamos encontrar um paralelo sensacional entre a mulher em Gênesis 2 e a ideia que nós temos da noiva, da igreja de Jesus, ok? Vamos comigo para Gênesis no capítulo 2, texto maravilhoso. Eu quero destacar no versículo 18 uma expressão que diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Lotov hayot Ha'adam levador. Lotov hayot Ha'adam levador, que significa, não é tov, não é bom que o homem esteja só. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Afastamos aqui, em Gênesis 2,18, a ideia de procriação ou a ideia de necessidade sexual. O texto, não é bom que o homem esteja só, na mente de Deus não é possível que o projeto de Deus se conclua com o homem sozinho. A palavra tov em hebraico, em Eclesiastes 7, versículo 8, está associada com o fim. Em Eclesiastes 7, 8, Salomão afirma que o fim é que é tov. Ele diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Em hebraico ele diz, tov é o fim das coisas e não o princípio delas, porque Deus é um Deus de projetos e Deus tem um projeto, e no projeto lotov, ele diz, lotov não é bom. Vou enfatizar para você, ele não está preocupado simplesmente com a procriação, ele não está preocupado simplesmente com as necessidades sexuais de Adão, mas ele está preocupado com o projeto. O que ele quer dizer é que o projeto não pode ser concluído sem que essa pessoa, essa mulher, possa surgir no cenário. Lotov hayot Ha'adam levador, ou seja, não faz parte do projeto que ele esteja só. Se você ler Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, você vai perceber que, de fato, apesar de ter sido feito um só, dentro dele estão os cromossomos, está a genética, que indica que dentro dele está Zahar venikivá, o macho e a fêmea. Em Atos 17, verso 26, diz que ele foi feito só, mas dentro dele estava a genética responsável pelo surgimento da mulher. Ou seja, é lindo perceber que durante todo o tempo em que ele esteve só, em que ele foi o regente da criação, a mulher estava prevista dentro dele. Então, quando Deus diz lotov, ou seja, não faz parte do projeto, lotov hayot Ha'adam levador, não quero que o homem esteja só, é porque não faz parte realmente do projeto. Se a mulher estava dentro dele, então é necessário que ela saia de dentro dele para a conclusão do projeto. Afinal, como ele vai frutificar? Como vai haver a multiplicação e como vai se encher a terra sem essa pessoa? Ok? A mulher tem um papel extraordinário no projeto de Deus. Quando Deus diz, Lotov hayot Ha'adam levador, ele dá à mulher uma importância extraordinária. Ou seja, eu não tenho como concluir o projeto sem essa pessoa. Deus deu a Adão a possibilidade de viver só durante algum tempo. Preste atenção, Gênesis 2, verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Gênesis 2:19. Depois de ter dito que não era bom que o homem estivesse só,
não fazia parte do projeto, Lotov não era bom. O contexto nos mostra a capacidade que Deus deu a esse homem chamado Adão, porque como foi nos dias de Noé, Deus trouxe os animais para ele. Não foi ele que foi até os animais, mas todos os seres vieram a ele. E o que a Bíblia quer dizer com isso? É a capacidade de regência. Quem é o homem nessa ocasião? Ele é o regente da criação. Porque no entendimento dos antigos, nomear dá a ideia de possuir, dá a ideia de governar sobre. Se ele nomeou cada um daqueles seres, é porque ele de fato está regendo cada um daqueles. O Senhor mostra que vieram a eles todos os seres para serem nomeados, e o nome que ele deu a cada um deles é o nome que eles passariam a ser chamados desde então. Nesse contexto, vai aparecer essa pessoa que vai ser tirada de dentro dele, e ele vai nomeá-la. Eu gostaria que você prestasse atenção. Ele está nomeando as coisas, e agora vai sair de dentro dele aquela que ele vai nomear. O texto em Gênesis capítulo 2, 18 é fantástico, porque ele revela a intenção de Deus acerca da mulher. Ela não é somente para a procriação, ela não é somente para atender às necessidades sexuais do homem, do macho, mas ela faz parte do projeto do Senhor. Se alguma religião distorceu isso, colocando a mulher em outra posição, isso não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, não tem nada a ver com o Deus triuno, não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. A minha denúncia é que o próprio Deus coloca cada uma das coisas no seu devido lugar. As Escrituras sempre tratam o homem como tendo vindo primeiro, e por causa disso ele tem responsabilidade. E a mulher vem depois, ou seja, ela deve ser ministrada por ele. Em nenhum momento a Bíblia coloca a mulher como sendo pior, o homem melhor, ou a mulher menor e o homem maior. Porque na verdade eu vou mostrar para você o texto sagrado, exatamente como está escrito, e é assustador. Primeiro, Deus diz que no projeto são dois, e não somente um, apesar de um vir primeiro. E por isso tem a liderança. É a ideia hebraica do Rosh, do cabeça. É aquele que vem primeiro e por isso ele tem a responsabilidade. A Escritura diz o seguinte: todos os animais vieram a ele e ele nomeou a todos. Se você prestou atenção, agora você tem que prestar atenção no que acontece na história desse casal. Porque essa mulher, ela surge de maneira extraordinária. E o interessante é que quando ele vai falar da mulher, ele não diz que ele fez a mulher somente. Ele não diz que formou a mulher do barro. Também não. Ele diz que ela foi tomada de dentro do homem, tomada de dentro dele. E o verbo baná indica que ela foi construída sobre ele. No raciocínio bíblico, a mulher é colocada sobre uma base. Ele forma uma base e ela é construída sobre ele. Entendendo isso, quando ela sai de dentro dele, ele está em estado de sono profundo. Ele é colocado por Deus em estado de sono profundo. Ele não tem a menor noção de tempo, de quando aconteceu ou como aconteceu. E quando ele despertou desse sono, ela não estava do lado dele. Diz o texto sagrado que o Senhor trouxe ela para ele, exatamente como o pai faz ao trazer a filha, quando ele está dando a filha em casamento. Se Adão é filho de Deus, como está em Lucas capítulo 3, versículo 37 e 38, essa mulher é filha de Deus também. Se Adão é o filho de Deus e representa o noivo, ela também é filha de Deus e representa a noiva. Ok? Preste atenção, ele está em sono profundo, num sono que as Escrituras vão tratar como similar da morte,
porque tanto quem dorme como quem morre não tem nenhuma noção de tempo. Adão é colocado em sono profundo, e o próprio Deus retira de dentro dele o material genético capaz de produzir um outro corpo com base nele. E ela é produzida, ela é construída longe dele e trazida para ele. Esse é um quadro maravilhoso de um matrimônio, o primeiro matrimônio celebrado por Deus como pai, como líder. E está escrito: deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Porém, eu quero te chamar a atenção para o fato de que esse homem estava só. Deus permitiu que ele sentisse a necessidade, para depois que ele sentisse a necessidade, Deus poder dar o valor necessário à mulher. Ou seja, não existirá no projeto de Deus uma mulher que surja sem que o homem a ame. É necessário que ele sinta a necessidade, é necessário que ele se sinta só, que ele veja a importância dela para que ela possa surgir e ter o seu papel no cenário. Ela não pode ser somente mais um ser, ela tem que ser o ser. O interessante é que quando ela surge, quando Deus como Pai traz a noiva para ele, a expressão hebraica que ele usa quando ela aparece é uma expressão que indica uma extrema alegria. Nós não temos em português uma expressão semelhante à que é usada em hebraico, mas é como se ele vibrasse com a chegada dela. E ele diz: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E quando ele olha, ele fica apaixonado por aquilo que ele vê. Isso porque, quando o texto sagrado, em Gênesis 2, verso 18, diz: não é bom que o homem esteja só, eu vou chamar a tua atenção agora para a parte B desse verso. Fantástico. A parte B desse verso é interessante, porque ela nos traz um aspecto interessante. Quando Deus diz: far-lhe-ei, na nossa tradução, Gênesis 2, 18, parte B, far-lhe-ei, na nossa tradução, uma adjutora que lhe corresponda. Existem várias versões, mas todas elas muito distantes do que realmente o texto sagrado quer dizer. Nós vamos para a língua hebraica. O texto hebraico diz o seguinte: Ezer Kinegedô. Deus fala: Esse lo Ezer Kinegedô, que significa: vou fazer alguém que esteja de frente para ele, de frente para ele, para o ajudar. Ezer significa ajuda, e o verbo na expressão Kinegedô indica que ela está de frente para ele. Observe a perspectiva do Eterno. Ela não está acima dele, ela não está dos lados dele, e ela também não está embaixo dele. Ezer Kinegedô significa: ela vai estar de frente para ele para ajudá-lo. Vou repetir: Ezer Kinegedô significa que ela estará de frente para ele para ajudá-lo. Essa perspectiva é totalmente diferente daquilo que eu, como um ser humano normal no mundo, cercado de opiniões e palavras acerca do que Deus teria dito. Esse ensino, ele traz para mim uma perspectiva maravilhosa. Ele não fez a mulher para estar debaixo? Não. Não fez a mulher simplesmente para estar do lado? Também não. Para estar acima? Nem pensou nisso. Ele fez ela para estar de frente. Ezer Kinegedô significa: vou fazer uma companheira que esteja de frente para ele, para ajudá-lo. De frente para ajudá-lo. De frente para ajudá-lo. Tá bom. Quando nós pensamos nisso e lembramos que o chamado Novo Testamento, ou seja, os 27 livros, existem para nos explicar aquilo que nos 39 ficou em mistério, nós ficamos enriquecidos, nós somos enriquecidos. Por que eu falo isso?
porque o mestre e os apóstolos vão falar desse assunto. Eu fiz a leitura de Gênesis capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 24. Mesmo que eu não tenha lido os textos com você, foi acerca desses textos que eu falei. Gênesis 2, do 18 ao 24. Agora eu quero convidar você a entender o que nós lemos em Gênesis, agora na perspectiva do mestre e dos apóstolos. Lembrou? Lucas capítulo 13, do 18 ao 20, quando ele diz, a que compararei? Então nós vamos usar então essa pergunta do mestre para você compreender que a mulher, para ele, tem essa referência. O que é mulher para Jesus? Mulher para Jesus é aquela que é colocada à frente para ajudar. Não importa o que as pessoas dizem acerca da mulher nas sociedades e religiões à sua volta. Para o mestre, mulher foi feita para estar de frente para ajudar. E não somente para o mestre Jesus, mas também para os apóstolos. Eu vou te provar isso. Nós vamos ler alguns textos que nos ajudam muito a compreender o que é a mulher em Gênesis 2, do versículo 18 ao versículo 24. Nós poderíamos traduzir Gênesis 2, versículo 18, como vou fazer uma ajudadora que esteja de frente. Falta repetir, não do lado, não abaixo, não acima, mas de frente. Quando nós vamos observar a inspiração do apóstolo Paulo no chamado Novo Testamento, nós vamos observar a riqueza do que nós estamos falando. Nós vamos nos utilizar de mais alguns textos da palavra de Deus, na carta aos Romanos, na carta aos Efésios e também na carta de Pedro, ok? Então nós vamos nos utilizar, preste atenção, 1 Pedro 3,7, parte B, Romanos 8,17 e Efésios 3,6, ok? Por que nós vamos ler esses textos, tanto em 1 Pedro 3,7, como Romanos 8,17 e Efésios 3,6? Nós vamos observar que a visão em Gênesis 2, do 18 ao 24, é interpretada aos olhos desses apóstolos. Leia o texto comigo de Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, ele diz, somos também herdeiros. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8,17, ele usa a expressão co-herdeiros. Ok? O Mestre Jesus é o herdeiro, o Eterno passa para ele a sua herança, tudo aquilo que ele possui, é-lhe dado todo o poder, e o Mestre Jesus, como herdeiro, compartilha com a sua igreja toda a herança que ele recebeu. Eu amo um texto que está em Apocalipse capítulo 3, quando ele diz, ao que vencer, eu lhe darei, que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, na verdade, nós, Igreja de Jesus, não nos assentamos no trono. Nós nunca nos assentaremos à direita do Eterno, porque é uma questão de natureza. Mas porque o noivo da igreja, o cabeça da igreja está lá, nós estamos. Nele, na pessoa de Jesus, nós estamos assentados em lugares celestiais. Nele, porque viemos dele e estamos por ele representados. Então, se ele está à direita de Deus, seu corpo está nele representado, sem que precise estar literalmente do lado. Vou repetir, Apocalipse diz, ao que vencer, eu lhe darei, que se assente comigo no trono. Mas ninguém vai se assentar com ele no trono, literalmente, até porque
Não tem lógica você pensar em milhares de pessoas assentadas em um trono. E não precisamos de milhares de pessoas assentadas em um só trono. Nós precisamos de um representante que nos faça estar com ele no trono. Não há necessidade de milhares de pessoas no trono. Um só nos representa, e nele nós estamos assentados no trono. Romanos 8,17, o apóstolo diz que por sermos filhos, nos foi dado o direito de sermos também herdeiros. E ele explica, mas não herdeiros diretamente, porque você precisa destacar Jesus como o Filho, e nós viemos deste Filho. Ou seja, nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Em Efésios 3, versículo 6, ele estende o assunto e diz, a saber, que os gentios, nós outrora éramos gentios, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Se eu fosse fazer um resumo desses dois textos, tanto em Romanos como na carta aos Efésios, eu diria que nós somos um corpo com o povo judeu e nós somos um corpo com o Messias. Então nós somos co-herdeiros com o povo judeu e co-herdeiros com o Messias. Se você já entendeu, você está próximo de compreender quem é a mulher em seu aspecto primário, ou seja, a mulher ideal, idealizada por Deus, que está no projeto de Deus, e que ele disse para o homem, não é tov, não é bom, não faz parte do projeto que você esteja só. E ela não está aí do seu lado somente para a procriação, ela está de frente para você, ela não está abaixo de você, ela não está acima de você, ela está de frente para você, para te ajudar na regência. Nessa perspectiva, eu quero te dar uma sugestão de quem seria a mulher, de como nós entendermos a mulher, em Gênesis capítulo 2, do 18 ao 24. Eu ainda quero ler o texto em 1 Pedro 3, versículo 7, parte B. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. No texto de 1 Pedro 3, 7, ele está falando do tratamento do marido para com a sua esposa. E ele diz que os dois, o homem e a mulher, são juntamente herdeiros da mesma graça divina. Se você lembra, eu disse que a expressão em Gênesis 2,18 diz: Eselô, Ezer Knegdo, vou fazer uma mulher que esteja de frente para ele para ajudá-lo. E gostaria de sugerir que, na verdade, quando o homem encontra a mulher que Deus trouxe para ele para ser sua companheira, ele a chama por um nome. Em hebraico, ele diz o seguinte, ele diz que ela é Isha, Isha, porque do Ish foi tomada. Ele tem essa capacidade, ele é o regente. O que significaria ele chamar ela de Isha, porque do Ish foi tomada? É porque ele entende que ela não somente saiu de dentro dele, mas ela está de frente para ele para ajudá-lo. Se ele é regente, ela é co-regente. E se ele é o herdeiro, é o filho, ela é co-herdeira. Se ele é herdeiro, ela é co-herdeira. Então nós gostaríamos de sugerir, antes de falarmos daquela mulher em Mateus 13:33, a mulher que toma e esconde o fermento em 3 medidas de farinha, antes de falar da mulher no seu aspecto negativo, como está em Mateus 13, gostaria de provar para você quem é a mulher na essência. Quem é a mulher para Jesus de Nazaré? A mulher para Jesus de Nazaré é aquela que é colocada de frente para ajudar. E eu estou provando para você. Como eu estou provando? Porque a própria igreja, noiva de Jesus, em nenhum momento ele coloca ela em posição de submissão arbitrária.
Se para nós a Bíblia quer mostrar a posição inferior da mulher, as Escrituras, na verdade, querem mostrar a responsabilidade do homem. É mais a chamada responsabilidade masculina do que necessariamente a diminuição do gênero feminino. Jesus de Nazaré dignifica a mulher em seu ministério. Jesus de Nazaré honra a igreja com se assentar no trono junto com ele. Jesus de Nazaré reparte da sua herança com a sua noiva. Jesus de Nazaré é considerado um somente com sua noiva. Ele mesmo está aguardando que sua noiva seja levada por Deus para o encontro com ele nos ares. Ele está aguardando, como diz Atos 3:21, até que ele possa voltar, e vai voltar com ela. A prova de que Jesus de Nazaré tinha uma visão perfeita acerca do papel da mulher no cenário das Escrituras está na maneira como ele trata a sua noiva. Ok? A prova de que Jesus de Nazaré tinha uma visão clara do papel da mulher é a maneira como ele trata a sua noiva. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, o apóstolo chega a dizer que o marido deve amar a sua mulher como o Messias Jesus amou a sua igreja, a ponto de entregar sua vida por ela. Então, na mente do apóstolo, Jesus deu uma demonstração extraordinária do que ele entende acerca da mulher e do gênero feminino. Lembrando para você que a mulher tem um papel, juntamente com o homem, em frutificar, multiplicar e encher, e que isso não se dará para sempre. Um dia não haverá macho e fêmea. Paulo escreve isso na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28. Não é para sempre que existirão machos e fêmeas. Tanto o macho como a fêmea têm um papel no projeto de Deus. E um dia não existirão mais machos e fêmeas. Isso é somente para o cumprimento do propósito, para frutificar, para multiplicar e para encher. Tão logo tudo esteja cheio, pleno, não haverão mais machos e fêmeas. Então, qual o sentido de Deus gerar o macho e a fêmea? O propósito. O alvo de Deus é o propósito. Não se trata de maior e menor, melhor e pior, mas sim o papel de cada um no cumprimento da missão. Eu falei para você do aspecto positivo da mulher e quero te sugerir que quando ele diz, esta é Ishá, porque do isto foi tomado, o entendimento dele é, se eu sou regente, ela é corregente. Se eu sou herdeiro, ela é co-herdeira. Se eu sou o noivo, ela é a noiva. E a minha pergunta, será que a noiva de Jesus seria aquela mulher no capítulo 13, 33, porque ali ela está introduzindo fermento. E como aprendemos na primeira parte aqui, o fermento na mente de Jesus é um ensino ministrado por meio de pessoas que usam máscaras. Será que aquela mulher do capítulo 2, a mulher ideal, que é um modelo para a noiva de Jesus, seria essa mulher que faria esse papel errado de introduzir no ensino, com hipocrisia, coisas que vão trazer corrupção para o ensino? Então minha sugestão é que você nos aguarde. Nós falamos da mulher no capítulo 2, nós chamamos ela de Ishá, e sugerimos que ela significa co-herdeira, aquela que foi colocada de frente para ajudar, mas nós queremos, na próxima meditação, falar acerca da mulher do capítulo 3, e eu creio que aí você vai compreender de que mulher e que aspecto da mulher o mestre está ressaltando em Mateus 13. Então eu te convido, na próxima meditação falaremos da mulher, dessa vez não no aspecto positivo, mas um aspecto negativo. Se você quiser se adiantar, eu te aconselho a leitura de Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 24. Gênesis, você pode ler do capítulo 3, do versículo 1 ao 24. Desejamos que tudo isso seja maravilhoso para você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você,
que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê shalom. Nossa intenção primária era começar a partir de Gênesis capítulo 1, do versículo 1. É assim que nós discipulamos aqui na igreja, é assim que nós discipulamos as pessoas que estão surgindo, e é assim que nós cremos que se deva começar uma leitura bíblica, a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, se nós fôssemos começar um trabalho idealizado, planejado e com propósito linear, nós começaríamos de Gênesis capítulo 1, versículo 1 até Apocalipse 22, 21. Be